Olá, que Deus abençoe sua vida, que Deus consagre mais uma vez esse momento, esse período onde nós podemos adorar ao Senhor. Você que me ouve, você que me assiste, muito obrigado por mais uma vez me deixar entrar no seu lar. Obrigado pelo carinho de sempre. Não se esquece de deixar o seu joinha, é muito importante. Clica aí no botão de gostei, porque com isso o YouTube ele reconhece que o vídeo ele tem uma certa relevância e os destaques começam a aparecer e isso vai ajudando mais e mais o canal e outras pessoas que precisam conhecer a respeito de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu agradeço a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado e tem nos mostrado através da palavra dEle como é bom servir a Ele, como é bom aprender de Jesus, como é bom cumprir o chamado de Jesus. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele, porque Ele vai falar conosco através da palavra dEle. Pai Santo e querido Deus, obrigado Jesus, mais uma vez, estamos aprendendo do Senhor. Isso é um privilégio, porque o Senhor testifica através da Tua palavra, através dos Teus feitos, de como é bom ouvir e praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, meu Deus, por enviar Teu Filho, que com um amor tremendo se entregou por nós numa cruz, tomando o nosso lugar, para que por essa esperança possamos viver a vida eterna. Nós te agradecemos por cada um que está ouvindo, está vendo, está participando desse momento tão importante de alimentar o seu espírito, a sua alma, através de mensagens poderosas, mensagens eternas que fazem a diferença na vida de qualquer um. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos misericórdias no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aí prosseguindo com os ensinamentos de Jesus através das parábolas. E quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente lê na Bíblia tudo o que Jesus fez, a gente percebe que Jesus curou pessoas, que Jesus trouxe palavras de ânimo para muita gente, que Jesus ensinou muitas coisas, porque Jesus era o tremendo mestre, ele é o tremendo mestre, o mestre prometido, o Messias. Agora, uma coisa curiosa é que Jesus falou muito através das parábolas. Então isso deve chamar a nossa atenção, porque não foi apenas uma parábola, 2, 3 parábolas, não. Jesus contou muitas parábolas e como nós vimos na introdução, na primeira mensagem dessa série, a respeito das parábolas de Jesus, a gente viu que os discípulos, eles questionaram Jesus. Eles perguntaram, mestre, por que o Senhor fala conosco por meio de parábolas? Então, repare que a gente aprendeu e se você ainda não viu, você pode acompanhar no vídeo número 1, eu estou numerando os vídeos até para facilitar o seu entendimento e a sua busca. Isso você vai ver que Jesus, ele, através das parábolas, ele ensina aos seus discípulos mensagens eternas, mensagens poderosas que transformam vidas e também ensina e repreende aqueles que não conhecem a respeito do reino de Deus. Os hipócritas, os fariseus, os mentirosos. Então Jesus, ele falou por meio de parábolas. Mas o que chama a nossa atenção foi justamente a quantidade de parábolas que Jesus ministrou. E isso serve de ensinamento, porque se a Bíblia nos ensina que precisamos ser imitadores de Deus por meio de Jesus Cristo, como seus apóstolos fizeram, a gente precisa observar o que Jesus fez e fazer a mesma coisa. A gente não pode ficar acomodado, viu? Eu não posso me dar o luxo de saber que eu, me entregando a vida a Jesus, eu tenho a vida eterna e vou ficar parado no meu canto esperando as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Então eu tenho que olhar para a Bíblia, ver como Cristo fez e fazer a mesma coisa. Então nós vimos na primeira parábola a respeito aí dessa questão do sal da terra, o crente salvo ser sal da terra e luz do mundo. Nessa parábola agora vamos apresentar 3 figuras, mais 3 figuras que Jesus trouxe. Repare, Jesus ele gostava de trazer essas figuras até para cativar as pessoas. Sal, luz e agora nós vamos ver mais 3 figuras. A traça, a ferrugem e os ladrões. Como é que Jesus ele pinta esse quadro e como isso é importante para as nossas vidas. Por isso em Mateus capítulo 6, você vai abrir a sua Bíblia e eu sei que você está com sua Bíblia aí na sua mão. Se você não tiver com a Bíblia na mão, você pode acompanhar também, pode escutar. É muito importante ouvir, se ligar. Aparece aqui embaixo também a referência para você tomar nota e isso é muito importante.
Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Mateus 6, 19 e 20. Meus queridos, vocês que nos ouvem, a palavra do Senhor nos mostra e coloca diante de nós mais uma parábola dupla. Então, é uma parábola com figuras dentro da mesma parábola. Então, por isso que eu faço questão de deixar claro aqui. É uma parábola dupla com 3 ilustrações. Então, nos é apresentado a figura da traça, da ferrugem e dos ladrões. E quando Jesus começa a contar essa história, a gente percebe que cada uma dessas figuras tem as suas características próprias. Isso é muito importante, nos faz lembrar que não foi Jesus que misturou essas comparações, viu? É interessante, é bom observar que mesmo contando isso, não ficam comparações de forma aleatória, misturada. Essas 3, elas estão unidas e elas têm uma solução, ou seja, trazem para nós uma forte declaração de uma vida que é inútil e que as pessoas começam a dar valor àquilo que não tem importância. Deixa eu abrir um parêntese aqui, isso é muito importante. E quando eu lancei aquele vídeo curto falando que a gente estava passando por algumas reformulações no canal, mensagens que visam realmente ajudar pessoas, e você é muito importante nesse papel, compartilhando, curtindo, falando com amigos, porque é justamente o que Jesus fez, ajudou pessoas e eu não posso fazer diferente, não posso me dar o luxo. Você com certeza conhece alguém que valorizou muito as coisas, que deu ênfase naquilo que era inútil e com certeza depois de anos, hoje parece que não tem mais alegria de viver, não tem alegria na vida. Por quê? Porque começaram a valorizar aquilo que passa, aquilo que não é eterno e começaram agora a colher os frutos trágicos dessa autovalorização das coisas materiais, de coisas que realmente passam e agora não encontram alegria nem para viver. Então, quando Jesus começa a pintar essa parábola, trazendo essas 3 figuras dentro dessa parábola dupla, isso nos chama a atenção que cada uma dessas figuras tem as suas características próprias, mostrando que é inútil valorizar as coisas do mundo. E a gente sabe que mesmo em meio a tudo o que tem acontecido no mundo, as pessoas elas estão com uma tendência própria de se apegar às coisas materiais, se apegar até a pessoas. Tem muita gente que hipervaloriza o marido, hipervaloriza a esposa, hipervaloriza o filho, um trabalho, um ambiente, uma comunidade, e com certeza irão se frustrar mais para frente, porque elas estão colocando tudo que passa em um pedestal de idolatria. Meus queridos, muita gente está matando e morrendo para ter mais, para conseguir mais. Eu vou me esforçar mais, eu vou lutar para ter isso, para ter aquilo e aquilo outro. Olha, não é errado você trabalhar para conseguir as coisas, até porque a Bíblia nos incentiva a trabalhar. Digno é o obreiro do seu salário, aquele que não quer trabalhar não coma. A Bíblia fala sobre trabalho, é muito importante o trabalho. Mas você não pode colocar o trabalho acima das coisas eternas, das coisas espirituais que são prometidas por Jesus. A gente não pode guardar os nossos tesouros na terra, mas a gente precisa trabalhar e colocar nossa vida em cima das coisas que são eternas, para justamente prover tesouros no céu, que não podem ser destruídos e nem roubados. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas 12. A Bíblia, a palavra de Deus em Lucas 12, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 12, 20 e 21 o seguinte: diz a palavra de Deus: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Notem que em outro evangelho, Jesus está ensinando a respeito dessa questão de acumular tesouros na terra e a conta chega depois. A conta, ela acaba chegando.
Meus amados irmãos, a primeira ilustração que é apresentada da traça, ela é associada com uma forma de riqueza do Oriente. Lembra? Eu falei muito isso nessa questão da primeira parábola. Jesus estava diante de um povo, diante de uma multidão de ouvintes que precisariam se familiarizar com a sua cultura e com os seus ensinamentos. É muito triste e estranho quando você está ouvindo, principalmente um pregador, trazer palavras eternas e que você não entende nada. Certa vez, só como uma curiosidade, uma pessoa me procurou em uma pregação, lá no início dos anos 2000, ela disse assim, olha, eu amo tanto o meu pastor, ela estava desabafando algumas coisas, e ela disse, eu amo tanto o meu pastor, ele é uma bênção, eu sei que ele é uma bênção de Deus, mas eu não consigo entender nada do que ele fala, porque ele tem curso disso, daquilo outro, é uma pessoa eloquente, então ele usa palavras que eu não consigo entender. Então ele não vai alcançar o objetivo. Quando Jesus ele conta parábolas, ele precisa alcançar pessoas, as pessoas precisam entender o que ele está falando. Então Jesus ele traz aqui uma ideia da traça que era muito comum para com as riquezas do Oriente. Era algo que as pessoas que estavam escutando, elas precisariam se familiarizar. E só para você ter uma ideia e entender um pouco disso, uma curiosidade interessante é que as roupas das pessoas ricas dessa época, daquela época, da época de Jesus, ou até mais para trás também, um pouco mais para frente, essas roupas eram confeccionadas com materiais finos. E para que você se familiarize mais ainda com essa história curiosa, geralmente eram bordadas com fios de ouro, fios de prata, só para você ter uma ideia. E isso colocava as vestes em uma exposição que eram sujeitas a estragos por insetos, principalmente pelas traças que Jesus traz nessa ilustração. E isso, meus amados, faz uma diferença tão grande na ilustração que até o próprio Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele usou outras passagens bíblicas para reforçar isso e chamar a nossa atenção. Se não, olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículos de 1 ao 3. Tiago 5, de 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e olha só, as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus. Então, notaram como isso era algo familiar às pessoas que estavam ouvindo, e a forma como Jesus ensinava era muito importante e crucial para o entendimento das pessoas. Eu não tenho dúvidas que você está entendendo o que está sendo proclamado para você. E vai tirar lições disso, porque são palavras eternas, são palavras de Jesus. Voltando para o livro mais antigo das Escrituras, lá em Jó, no capítulo 13, versículo 28, Jó 13, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Em Isaías capítulo 50, versículo 9, nós temos mais uma ilustração que remete para o ensino de Jesus. Isaías 50, versículo 9. É o soberano Senhor quem me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa. As traças os consumirão. E não para por aí também. A Bíblia diz em Isaías 51, versículo 8, pois a traça os comerá como a uma roupa. O verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração a geração. Isaías 51, versículo 8. Então notem que essa primeira figura, a traça, a forma como ela é apresentada por Jesus, as pessoas que estavam ouvindo naquele tempo, elas estavam entendendo do que Jesus estava tratando e qual a aplicação prática para a vida daquelas pessoas. Aí a gente entra na segunda figura, que é a figura que Jesus utiliza nessa ilustração, que é a ferrugem, que é comum a todas as pessoas. E a gente não pode esquecer que assim como a traça, ela pode tornar as coisas sem valor, a ferrugem também causa um estrago terrível. Você que, por exemplo, pode, porventura, morar perto de uma área
a área litorânea, por exemplo, que o salitre acaba com tudo, é terrível você ver os seus aparelhos, os seus eletrodomésticos e você notar que a ferrugem está consumindo tudo aquilo. Pessoas que têm veículos e moram nessas regiões onde a concentração de sal é muito forte, percebem que a ferrugem ela age de uma forma assustadora em cima desses bens. Então, a gente não pode esquecer que assim como a traça, a ferrugem também faz um estrago terrível. E olhem, é interessante que a referência aqui na passagem, ela não está confinada apenas à corrosão de metais, que a gente conhece muito bem e que as pessoas do Oriente também conheciam a esse respeito. Mas o intuito aqui era lembrar que tudo isso iria se deteriorar, como acaba ocorrendo com todos os tesouros na terra que são perecíveis. Uma hora vai chegar o seu fim, vai haver a decomposição do tesouro, quase que não sai a palavra. Então é muito importante lembrar que o intuito de Jesus era lembrar que tudo isso iria se deteriorar. Meus amados irmãos, tanto a traça como a ferrugem, quando elas se estabelecem sobre algo, com certeza aos poucos vai destruindo de fora para dentro, do exterior para o interior. Será que isso começa a fazer sentido com o ensino de Jesus? Então, quando Jesus utiliza essa segunda figura, ele está chamando a atenção para as pessoas que estão valorizando as coisas externas, as coisas visíveis, as coisas materiais, que a ferrugem já está corroendo e a pessoa só vai perceber quando o baque de fato acontecer. Claro que Jesus não poderia deixar de fora, e a gente não poderia esquecer, a terceira comparação, que são os ladrões. Repare como as três comparações, apesar de serem diferentes, com características próprias, elas estão interligadas no ensino do Mestre. Aqui nós temos um outro exemplo do uso que Jesus faz de uma linguagem que traz um certo sarcasmo, uma certa ironia, vamos colocar assim só para facilitar o entendimento, porque Jesus, sábio, confunde a sabedoria dos que se dizem sábios, tornando eles em tolos. Então Jesus, ele traz aqui uma espécie de alfinetada para divertir os que são ricos para com as coisas do mundo, mas não são ricos para com Deus e acabam se orgulhando por conta dos seus títulos, dos seus bens materiais, se acham arrogantes, prepotentes, porque têm posses e acumularam muitas coisas aqui na terra. Meus queridos, uma outra curiosidade que eu não posso deixar passar é que, por incrível que pareça, naquela época existiam pessoas que literalmente, só para você ter uma ideia, literalmente enterravam os seus tesouros, aquilo que elas consideravam como muito valor. E para essas pessoas que faziam isso, havia uma preocupação excessiva da possibilidade de alguém, um ladrão, um bandido, alguém mal intencionado ficar sabendo, procurar o chamado tesouro enterrado, escavar e encontrar. Então, Jesus, ele não coloca essa figura na parábola por acaso. Jesus é maravilhoso e muitas pessoas entenderam perfeitamente do que se tratava quando Jesus fala a esse respeito. As pessoas estavam entendendo quando Jesus citou as traças e as suas características. Elas estavam entendendo quando Jesus citou a questão da ferrugem, que ataca aquilo que é perecível, mas a questão dos ladrões, isso preocupava os tesouros que não perecem de maneira muito rápida. Então Jesus não poderia deixar passar isso. Meus queridos e amados irmãos, Jesus, ele está nos ensinando, está nos exortando, e aí entra a aplicação para ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem podem destruir e nem os ladrões podem cavar ou roubar, como ele falou na parábola. Na prática, como é que isso funciona? O tesouro que a gente guarda é o equivalente às boas obras das quais o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Porque senão fica a pergunta, então pastor, me ajude, como é que eu vou acumular, eu vou trabalhar na prática para acumular tesouros onde Jesus disse que nem a traça nem a ferrugem destroem e nem os ladrões cavam para roubar. Em Lucas 12, por isso que a Bíblia é maravilhosa, é o nosso manual. Em Lucas 12, dos versículos 31 ao 36, a Bíblia nos diz o seguinte, Lucas 12,
31 ao 36. Olha só, olha como isso é prático. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente encontra o reino de Deus nas palavras de Jesus, na Bíblia. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar a palavra do Senhor com toda a força. Aí sim eu vou dedicar as minhas energias para buscar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz mais: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. E Jesus continua: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus nos ensina, meus amados irmãos, que nessa parábola é muito importante, sim, sermos ricos. Mas ricos de quê? De boas obras. Nessa parábola, Jesus nos mostra que é muito importante acumular tesouros no céu. Foi por isso mesmo que Jesus alertou a respeito de que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você sabe o que é que significa isso na prática? E muita gente, por mais que ouça isso, por mais que leia, não consegue aprender, não consegue entender. Significa que onde estiver aquilo que você mais valoriza, você vai se dedicar mais. A pergunta é: o que você tem valorizado aqui na terra? E olha, isso vale para toda e qualquer situação na vida. Você quer ver uma coisa? Eu falei aqui das pessoas que gastam as suas energias em bens materiais, em trabalho, em estudo, em coisas fúteis que passam. Elas, como eu tinha falado, não é errado você estudar, você trabalhar. O errado é você endeusar essas coisas, porque isso passa. O outro lado que eu estou falando é que tem pessoas que estão perdendo o ânimo de viver, porque estão endeusando a sua fragilidade, estão endeusando a sua doença, estão endeusando tudo aquilo que te aborrece. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de lamento, uma vida de lamúria, estão definhando. E isso significa valorizar também aquilo que não dá fruto eterno. Tem pessoas que passam o tempo todo dizendo: eu sou assim, eu sou assado, ninguém liga para mim, eu não mereço, eu não valho nada, olha como eu estou, olha eu, é o tempo todo eu. Isso é uma espécie de idolatria. E o diabo é tão sujo que está enganando as pessoas e tornando elas como marionetes para valorizar essas coisas. Isso é muito perigoso. E com certeza você deve conhecer alguém assim. Com certeza. É por isso que você está aprendendo a respeito das parábolas de Jesus, para você ensinar também para as pessoas o que realmente importa, para que Deus te dê novo ânimo de vida e dê novo ânimo de vida às pessoas, para que elas valorizem aquilo que realmente importa. Meus queridos, é muito importante lembrar que o pecado, ele não está na quantidade dos bens que uma pessoa possui, mas como ela usa esses bens. Aí sim, o pecado se estabelece. Essas pessoas estão usando apenas para benefício próprio, não estão usando para a glória de Deus. A gente pode aprender que Jesus, nessa parábola, ele está condenando justamente o mundanismo através de figuras tão conhecidas do cotidiano, através da traça, da ferrugem e dos ladrões. E nos mostra que mesmo com uma aplicação prática, é possível valorizar aquilo que realmente importa. Que a gente possa realmente desejar ardentemente os verdadeiros tesouros do céu, que são eternos e que valem a pena enquanto nós temos forças nessa vida. Porque quando você não tiver mais forças, aí você vai querer servir a Jesus, vai querer fazer aquilo que você deixou de fazer e olha, vai ser muito tarde. Aproveite o tempo. Jesus está falando com você hoje. Ele está falando com você hoje. Receba isso em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja contigo e com a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.